Por séculos, aquilo que chamávamos de fantasia pode ter sido apenas nossa ignorância diante da realidade. E se toda lenda esconder uma verdade? E se a história estiver esperando que alguém a questione, que enxergue além do que foi ensinado? Esta é só a ponta do iceberg. O Kraken e o Ciclope são os primeiros de 20 seres míticos que realmente existiram, ou deixaram rastros tão convincentes que é impossível ignorar. Você está pronto para revisitar os mitos sob a luz da ciência? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino, porque no próximo episódio vamos explorar um ser que inspirou uma das criaturas mais temidas da Idade Média, o basilisco. E se tudo o que você sempre acreditou ser mito fosse real? Desde os primórdios, a humanidade contou histórias sobre criaturas impossíveis. Dragões que cuspiam fogo, monstros marinhos que engoliam navios inteiros, gigantes de um só olho. Por séculos, essas narrativas foram relegadas à fantasia, ao folclore, ao exagero. Mas e se essas lendas forem ecos distorcidos de algo que realmente aconteceu? E se a linha entre mito e realidade for mais fina do que imaginamos? Prepare-se para questionar tudo o que aprendeu. Esta é uma jornada pelos bastidores da história, onde a ficção encontra fósseis e os relatos antigos ganham nova luz à medida que a ciência revela segredos enterrados. Começamos com ele, o lendário Kraken. Descrito como o pesadelo dos mares, uma criatura colossal, capaz de destruir embarcações inteiras. Por séculos, considerado apenas uma invenção de marinheiros embriagados, até que a zoologia moderna revelou seu nome real, Architeuthis dux, a lula gigante. Olhos do tamanho de bolas de basquete, tentáculos que se estendem por mais de 18 metros. Um predador abissal envolto em mistério. Agora imagine ser um navegador do século XVI e testemunhar isso emergindo das profundezas. Você chamaria de monstro ou de lenda, mas seria real. E o Kraken é só o começo. Vamos às terras firmes, onde outra criatura mítica aguarda. O Ciclope, um gigante com um único olho, símbolo de brutalidade e força. Mitologia grega, certo? Quase. Na verdade, pode ter nascido da descoberta de crânios fósseis, de elefantes anões extintos, encontrados em ilhas como Sicília e Malta. A cavidade nasal, alargada, confundida com um único olho. Para quem nunca viu um elefante, aquilo era um monstro. Quantas outras lendas foram, na verdade, interpretações equivocadas da realidade? A história está repleta de enigmas. Talvez as lendas não tenham nascido da imaginação, mas da tentativa de explicar o inexplicável. O Kraken, o Ciclope, são apenas os primeiros de 20 seres míticos que realmente existiram, ou deixaram vestígios tão impressionantes que desafiam qualquer descrença. Se você quer ver com seus próprios olhos como a ciência e o mito colidem, essa jornada está só começando. Esses casos, a lula gigante, o elefante anão, os peixes-boi, o narval e até o flamingo, mostram que a linha entre lenda e realidade não só é tênue, como constantemente atravessada pela nossa tentativa de explicar o inexplicável. Por trás de cada mito, uma verdade mal interpretada. Por trás de cada monstro, uma criatura real distorcida pelo medo, pela distância, pelo tempo. Imagine marinheiros em delírio vendo sereias surgirem das ondas, mas eram dugongos. Comerciantes europeus pagando fortunas por chifres de unicórnio, que na verdade eram dentes de narval. E povos antigos observando o ciclo de vida de aves raras, como flamingos, projetando nelas o mito eterno da fênix. O mundo natural, visto através das lentes da ignorância, da fé ou do medo, transformou criaturas comuns em entidades mitológicas. E isso é, por si só, fascinante. Talvez a pergunta não seja mais essas criaturas existiram, mas sim, estamos preparados para encarar o que elas realmente significam? Cada lenda é um espelho. Reflete nossos anseios, nossas limitações e a eterna busca por sentido no desconhecido. Se essas revelações te surpreenderam, então não perca o próximo capítulo.
curta, compartilhe e inscreva-se para continuar essa jornada. Próximo vídeo: Basilisco, Hidra, Grifo. As criaturas mais temidas da mitologia e suas contrapartes reais. Nem todos os mitos nascem da beleza. Alguns emergem do medo, da repulsa, do incompreensível. Seres deformados, venenosos, que não encantam, apavoram. É nesse território sombrio que encontramos as górgonas e o temível basilisco. A imagem de Medusa, serpentes no lugar de cabelos e um olhar capaz de transformar homens em pedra, é talvez um dos símbolos mais poderosos da mitologia grega. Mas o que ela representava? Talvez mais do que um monstro, ela fosse o espelho do medo humano diante da doença, da deformação, da paralisia. Máscaras usadas em rituais antigos, doenças como hanseníase e o simbolismo ancestral das serpentes convergiram em um arquétipo do terror feminino, indomável e letal. O basilisco, por sua vez, é quase uma obra de alquimia do medo. Nascido de um ovo de galo chocado por um sapo, metade ave, metade serpente, ele encarnava a toxicidade do mundo natural. Seu olhar matava, seu hálito queimava. Mas e se essa criatura for, na verdade, o resultado da observação de cobras venenosas, como a Naja, com seu olhar fixo e postura intimidadora? Ou de aves deformadas, cujas aparências perturbadoras se misturaram com lendas de pragas invisíveis? O basilisco era o símbolo do perigo que não se vê chegando. E nem sempre os mitos surgem de fósseis ou criaturas reais. Às vezes, o que inspira o medo é outra civilização. O Minotauro, por exemplo, pode ter sido o reflexo do medo grego diante da cultura minoica. Seus rituais com touros, seu palácio labiríntico e sua fé incompreensível. Uma civilização que parecia tão distante, tão exótica, que só podia ser descrita como o lar de um monstro. Da mesma forma, os centauros talvez não fossem monstros, mas cavaleiros. Imagine ver pela primeira vez um nômade cita em total domínio de seu cavalo, galopando em guerra. A silhueta entre homem e animal parecia uma só. Para quem nunca montou um cavalo, era impossível separar os dois. Assim nasceu o centauro, símbolo da força bruta, da liberdade selvagem, mas também da sabedoria ancestral. E os gigantes? Talvez tenham sido apenas fósseis, fêmures de mamutes, crânios de elefantes, vértebras de dinossauros, encontrados por povos antigos sem nenhum conhecimento anatômico. O tamanho, a forma, o mistério, tudo contribuía para a criação de uma raça ancestral de colossos. Mas talvez o mito mais literal seja o da quimera, uma criatura composta de 3 feras e capaz de cuspir fogo. E se eu te dissesse que o fogo era real? Na região da Lícia, na Turquia, chamas eternas brotam de rachaduras no solo até hoje. O Monte Yanartash é um fenômeno geológico, mas para os antigos era o suspiro de um monstro enterrado. Some isso a predadores locais e serpentes venenosas, e você tem uma lenda viva. Essas histórias não são apenas relatos fantásticos, são reflexos de cultura, de medo, de desejo, de incompreensão. Cada criatura que exploramos até agora revela algo sobre o mundo e sobre nós. O véu entre o real e o lendário não está apenas no passado. Ele vive em cada nova descoberta, em cada olhar sobre o desconhecido. E se tudo isso é só o começo? Porque ainda não falamos dos mais temidos de todos, os dragões. Quase todas as culturas têm seus dragões. Do Ocidente ao Oriente, eles surgem como símbolos do poder absoluto, destruição ou sabedoria, caos ou equilíbrio. Sua onipresença não é coincidência. Ela aponta para algo ancestral, visceral, o medo do desconhecido, da força bruta, do inexplicável. E o que acontecia quando antigas civilizações encontravam ossos imensos, garras afiadas ou fósseis com asas? Elas não viam dinossauros, elas viam dragões. Pterodátilos voadores,
Fósseis de dinossauros, serpentes gigantes, crocodilos milenares, erupções vulcânicas cuspindo fogo. Tudo isso se combinou no imaginário coletivo para dar forma a uma criatura que unia todos os medos em um só corpo. Dragões se tornaram guardiões de tesouros ou arautos do apocalipse. Eles são o equilíbrio entre o instinto de destruição e o desejo de transcendência. Mas há mitos ainda mais íntimos, que falam não do que existe lá fora, mas do que se esconde dentro de nós. O lobisomem representa a batalha interna entre o homem civilizado e a fera incontrolável. Doenças como licantropia clínica, raiva, hipertricose e surtos psicóticos geraram lendas sobre transformações lunares. Medos reais, distorcidos por crenças populares, criaram o mito de uma criatura que se esconde à luz do dia e caça à noite. Já as bruxas eram, em sua maioria, vítimas. Vítimas do medo, da ignorância e do poder. Em tempos difíceis, era mais fácil culpar a feiticeira da vila do que encarar a falência de uma sociedade patriarcal e supersticiosa. Doenças mentais, uso de plantas alucinógenas, comportamentos fora do padrão, tudo era motivo para a fogueira. E então, chegamos ao ápice do terror humano: os demônios. Entidades invisíveis que controlam corpos, desafiam a razão e provocam pânico. Mas a ciência também aqui lança luz. Epilepsia, distúrbios dissociativos, surtos psicóticos e traumas extremos podem simular os sintomas da possessão. O que chamamos de mal sobrenatural pode ser o reflexo do sofrimento humano amplificado pela cultura, pelo medo e pela necessidade de controle. Ao longo dessa jornada, descobrimos que os mitos não são apenas contos. Eles são espelhos que revelam a natureza, a cultura e os recessos mais profundos da mente humana. Os monstros mais assustadores não estão em cavernas ou castelos. Eles vivem nos arquivos da história e nos cantos sombrios da alma. E mesmo diante da ciência, da razão e da tecnologia, continuamos fascinados por eles. Porque precisamos de monstros para entender o que significa ser humano. Tá gostando do conteúdo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Eles nascem do medo, da ignorância, da fragilidade da mente humana, mas também da imaginação, da curiosidade e da necessidade visceral de dar sentido ao invisível. Cada lenda desvendada não destrói o mistério. Pelo contrário, ela o ressignifica. Casas assombradas, vozes no vazio, sombras dançantes na periferia da visão. O que seriam esses fenômenos se não os efeitos do infrassom, do monóxido de carbono, da pareidolia e da sugestão? A ciência não nega a experiência. Ela apenas ilumina seus bastidores. E se o dragão for o fóssil de um dinossauro? E se o gigante for um mamute? E se a sereia for um peixe-boi visto por um marinheiro exausto? A explicação não destrói o encanto, ela o desloca. A verdadeira magia não está nas criaturas em si, mas na capacidade humana de criá-las, na nossa pareidolia, na busca por sentido, no desejo de transformar o ordinário em algo extraordinário. As fadas, os gnomos, os duendes são reflexos suaves da nossa relação com a natureza. São sombras projetadas por folhas ao vento, reflexos dançantes que ganham vida porque nós queremos que ganhem. A mente humana vê mais do que o real. Ela vê o que o coração espera encontrar. O novo panteão não está nos céus, nem nos abismos. Está nos átomos, nos neurônios, nas galáxias. Cada criatura mitológica que desconstruímos é, na verdade, um monumento ao engenho humano, à nossa sede por significado, à nossa capacidade de sonhar com olhos bem abertos. A magia não desapareceu. Ela apenas mudou de endereço. Hoje, ela vive na maravilha da ciência. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar essa jornada.